E após a determinação das linhas de amarração, é possível realizar a determinação do ponto crítico através do método das paralelas. Bom, é obtido dois gráficos do diagrama ternário. O primeiro, utilizando os dados experimentais, utilizando o software Orange, e através dos dados teóricos, foi utilizado o software Aspen. Bom, o ponto crítico, em ambos os gráficos, vocês podem observar, e esse ponto crítico ele se refere a onde as duas fases do equilíbrio elas vão ter exatamente a mesma concentração e a mesma densidade. Através disso, dá para saber quando a extração do soluto ela fica inviabilizada. E após isso, isso é muito importante para saber quando se considera processos de extração e separação. E utilizando-se ambos os softwares, é possível fazer a quantificação dos pontos críticos. Observa-se que na experimental foi obtida uma fração de 9% para ácido acético, 14% para acetato de etila e 77% de água. Na segunda, foi obtido dado teórico, onde foi observado 15% de ácido acético, 14% de acetato de etila e 71% de fração de água. Bom, observa-se que para o ácido acético obtivemos um erro de 40%. E isso é devido ao desvio alto no valor da composição do ácido acético no ponto crítico. E também a diferença do perfil da curva binodal que foi explicado pela Mona anteriormente. Bom, temos um erro menor que o limite de detecção, visto que os dois valores eles foram absolutamente bem próximos. Na questão da água, obtivemos também um erro bem menor de 8,45%. Segundo a literatura, erros menores que 10 para esse tipo de processo são extremamente aceitáveis. Logo em seguida, podemos obter os parâmetros de interação binária através do método de Uniquark. Bom, a equação abaixo, ela representa o tempo espacial, que é o tempo necessário para a extração ocorrer e atingir o equilíbrio. Bom, nesse experimento que foi realizado, o tempo era de 30 minutos de agitação com 30 minutos de decantação. Mas lembrando, o método Uniquark, através dessa fórmula, nos permite aplicar esse tempo espacial para outros sistemas também. Bom, através do fornecimento da temperatura, essa equação, através do software, é capaz de fornecer os parâmetros de interação binária, representados na equação por A, B, C, D e E. E através do fornecimento de dados de composição e temperatura ao software, vamos obter os parâmetros de interação binária. Bom, e assim, a gente aplica na prática como fazer isso utilizando o Aspen. Bom, vamos passar aqui um fluxograma para vocês acompanharem. Bom, vocês precisam selecionar o tipo de execução, que é um data regression. Depois, selecionar o tipo de mistura e os componentes da mistura, selecionar o método base, que no caso será o Uniquark, e selecionar em configurações a pressão constante e a temperatura variável. Logo em seguida, escolher os dados de temperatura e composições da fase e, utilizando a regressão, escolher os dados em dataset. E aí vocês devem estar se perguntando, bom, seria possível substituir o acetato de etila por algum outro solvente? E aí o que a gente trouxe para vocês? Bom, nós trouxemos a vocês características e requisitos de um bom solvente para uma extração líquido-líquido. Bom, para esse processo de extração, ele precisa ser eficiente, viável, tanto de forma econômica quanto de forma ambiental. E aí vão alguns requisitos para vocês. Baixa solubilidade do solvente no diluente. Ele precisa ter grande diferença de densidade em relação ao diluente para facilitar a separação de fases. Mas mesmo sendo a grande diferença, ela não precisa ser excessiva. Bom, o soluto ele deve ter maior afinidade para o solvente do que para o diluente. E assim o solvente também deve ter uma volatilidade superior à do soluto. E não deve ser corrosivo e sua toxicidade deve ser nula ou baixa. E não apresentar tendência de formação de lama na interface dos dois líquidos, e não ser dispendicioso. E como substituinte ao acetato de etila, nós temos o benzeno. Seria possível substituir o benzeno ao acetato de etila? Vamos ver. Bom, nós trouxemos dois diagramas ternários. O primeiro representa o benzeno na composição dos três e no segundo o acetato de etila. Essa reta tangente preta ela representa a taxa de recuperação. Na primeira, vocês podem observar que tem uma capacidade muito alta de recuperação. Então, vocês devem estar se perguntando, bom, por que a gente não usa, então, o benzeno no lugar do acetato de etila, visto que o acetato de etila tem uma capacidade muito menor de recuperação? E aí vocês vão precisar lembrar do slide anterior, que o benzeno ele apresenta toxicidade, ele tem uma alta toxicidade. Logo, ele não cumpre um dos requisitos básicos para ser um bom solvente, pois traços desse mesmo solvente
e iriam dificultar aplicações práticas, principalmente numa extração com ácido acético que poderia ser levado a uma indústria de alimentos. E se isso fosse consumido por um consumidor qualquer, evitaria traços de toxicidade muito alto, que poderiam acarretar riscos à saúde dos consumidores. E agora, nós vamos representar para vocês como utilizar o diagrama ternário para qualquer outro tipo de mistura. Então, imaginem aí que a gente tem 100 ml de uma mistura, que possui 45% molar de água, 45% de acetato de etila e 10% de ácido acético. Usando o diagrama ternário, seria possível diferir se essa mistura é heterogênea? O primeiro passo é traçar essas frações molares dentro do diagrama ternário. E aí vocês podem observar o ponto, que é a interligação das linhas vermelhas, e esse ponto está dentro da zona heterogênea. Logo, essa mistura é uma mistura heterogênea por estar dentro da região heterogênea.